Verificaram sua identidade, duvidaram da sua legitimidade e até chamaram a segurança, só para perceberem que estavam prestes a negar atendimento à própria pessoa que poderia acabar com as carreiras deles num piscar de olhos. Essa ideia vinha martelando na cabeça dela há meses. Um pensamento calmo, fácil de ignorar no início, mas que, quanto mais ela refletia, mais a incomodava. Ana Silva havia fundado o Banco Silva do zero. Seu banco, seu legado. Ela não era apenas a diretora executiva em um escritório moderno de vidro com vista para a cidade. Dedicou anos para construir uma instituição diferente. Ela se empenhou para que o banco fosse acessível e justo, baseado na honestidade. Mas será que realmente era assim? Essa dúvida a impedia de dormir à noite. Ouviu boatos de que alguns clientes eram tratados de maneira diferenciada em certas agências. Nada muito óbvio, nada que rendesse manchetes, apenas um pressentimento, histórias contadas por amigos e comentários casuais de pessoas em quem confiava. No início, ela desconsiderou essas preocupações. Afinal, o banco dela possuía políticas rígidas de tratamento igualitário, antidiscriminação e excelência no atendimento. Porém, regras no papel nem sempre se traduzem em ações de verdade. A verdadeira mudança vem das atitudes, não só das palavras, e Ana precisava comprovar isso. Queria experimentar na pele, não como chefe, mas como uma cliente comum. Por isso, naquele dia, ela se vestiu de forma discreta, sem terninho caro, sem acessórios de marca, apenas um moletom simples, jeans e tênis. Ela dirigiu até uma agência do Banco Silva em Indianápolis, Indiana, um local que ela própria havia aprovado pessoalmente há apenas 3 anos. Até participou da inauguração, apertou a mão do gerente, tirou fotos e fez um discurso sobre como a confiança é a base de um bom atendimento bancário. Entrou na agência de forma anônima. As portas automáticas se abriram e um cheiro de papel recém-impresso misturado com um ambientador industrial invadiu o saguão. Ela olhou em volta. Era uma tarde tranquila. Alguns clientes formavam fila. Um casal esperava na sala. Ao fundo, uma caixa estava conferindo dinheiro. Ajustando a alça da bolsa no ombro, Ana se dirigiu ao balcão, onde uma jovem atendente, por volta dos 25 anos, de pele clara e com o cabelo escuro preso em um rabo de cavalo apertado, a olhou rapidamente, sem cumprimentar ou sorrir, para logo depois voltar a encarar a tela do computador. Ana limpou a garganta e disse: "Olá, gostaria de fazer um saque." A atendente nem levantou os olhos. Simplesmente pegou um bloco de formulário e o deslizou pelo balcão. O formulário era o de sempre: nome, número da conta, valor do saque, nada fora do comum. Ana retirou uma caneta da bolsa e preencheu os dados. $5.000. Não era uma quantia enorme, mas o suficiente para exigir verificação de identidade. Em seguida, devolveu o formulário. Foi nesse exato instante que tudo mudou. Os olhos da atendente passaram pelo formulário e logo se fixaram no documento de Ana. Suas sobrancelhas se franziram e seus lábios se comprimiram numa linha fina. Algo naquele momento parecia estranho, uma leve tensão, uma hesitação que não existia há instantes. Ana esperou, dando-lhe o benefício da dúvida. A atendente olhou novamente, desta vez focando bem no rosto de Ana, mas demorou demais. Naquele breve espaço de tempo, Ana percebeu que aquilo não era realmente sobre o saque. Não se tratava de uma regra bancária ou de segurança, era sobre a impressão que tinham dela. Os dedos da atendente pairaram sobre o teclado, como se tivesse tomado uma decisão. Ela colocou lentamente o documento de Ana sobre o balcão, em vez de prosseguir com a transação. "Ah, vou voltar já", murmurou. Os olhos de Ana se estreitaram enquanto ela via a atendente pegar o documento e desaparecer por uma porta que levava ao escritório do gerente. Ela soltou um suspiro, batendo os dedos suavemente na bancada de mármore. Esperava ser tratada de maneira diferente, mas ela não imaginava que aquilo seria só o começo. Ana não tinha intenção de sair sem respostas. Apoiada no balcão, ela observou enquanto a atendente se afastava pela porta, de vidro fosco. O clima no saguão ficou mais pesado, como se algo não dito pairasse no ar. Ela olhou ao redor e notou um homem de terno que esperava a alguns passos de distância, com o terno um pouco amassado e a gravata um pouco solta,
como se tivesse acabado de sair do trabalho. Poucos minutos antes, quando ele havia se aproximado do balcão, a atendente o atendeu imediatamente. Uma senhora mais velha, vestindo um vestido floral, conversava descontraidamente com outra atendente no outro lado do saguão, sem hesitar, sem controle extra. Ana voltou seu olhar para o balcão, com a mandíbula tensa. Já fazia quase 5 minutos que ela esperava por uma explicação, por algo que não deveria estar acontecendo. No fundo, ela sabia. Aquilo não era só uma questão de seguir o protocolo. Se fosse, a atendente teria explicado o problema em vez de sair sem dizer nada. Finalmente, a porta se abriu novamente e a atendente reapareceu, desta vez acompanhada por outra pessoa. Um gerente de agência, de meia idade, robusto, careca e com óculos sem armação, se aproximou. Sua placa exibia o nome de Carlos Souza. Seu semblante era educado, porém excessivamente contido, e ele não vinha com a naturalidade de alguém que simplesmente quer ajudar. Ao invés disso, ele analisava Ana com aquele olhar que ela já tinha visto antes, mas nunca dirigido a ela. Carlos parou no balcão e ofereceu um sorriso contido. "Boa tarde, senhora. Entendo que deseja fazer um saque", disse ele. Ana assentiu brevemente. "Sim, exatamente. $5.000 da minha conta. Minha identidade." Carlos lançou um breve olhar para a atendente e voltou a encará-la. "Posso ver sua identificação, por favor?" perguntou. Ana exalou lentamente, mantendo a voz calma. "Eu já a entreguei." Carlos não fez questão de comentar. Apenas pegou o documento, segurou-o contra a luz para examiná-lo e então voltou a olhar para ela. "Senhora Silva, é a sua primeira vez no nosso banco?" perguntou. O estômago de Ana se apertou. A pergunta estava formulada de forma tão sutil que sugeria: "Você acha que não pertence aqui?" Sua voz ficou mais firme. "Eu opero aqui desde a inauguração desta agência." Carlos assentiu de maneira exagerada, como se estivesse processando a resposta, e acrescentou: "E você está sacando $5.000, correto?" A paciência de Ana estava se esgotando. "Foi exatamente isso que preenchi no formulário." O ambiente no saguão ficou mais silencioso, não totalmente mudo, mas claramente mais calmo, enquanto alguns clientes lançavam olhares discretos, talvez percebendo mudança de energia. Carlos girou o documento entre os dedos, sem sequer olhar diretamente para ela. Perguntou: "Qual é a sua profissão?" "Senhora Silva", disse Ana soltando uma breve risada, mais por incredulidade do que por diversão. Naquele instante, ficou evidente que a formalidade havia cedido lugar à verdade. Ela inclinou levemente a cabeça e respondeu: "Trabalho no setor financeiro." O sorriso de Carlos parecia forçado. "Em que exatamente?" insistiu. Ana deixou um silêncio se prolongar por alguns segundos antes de dizer: "Na área bancária." Isso o fez hesitar por um momento, mas ao invés de recuar, ele insistiu: "Entendo, e essa é uma conta pessoal, não uma conta empresarial." Ana cruzou os braços. "Exatamente como consta no formulário." Outro lento aceno, outro olhar para a atendente que mostrava mais dúvida. Então, como se tivesse tomado uma decisão definitiva, Carlos colocou o documento de volta no balcão. "Infelizmente, não podemos processar este saque no momento." Ana piscou, absorvendo as palavras, e disse de forma firme: "Como assim?" Carlos manteve um tom calmo e medido. "Não conseguimos verificar a transação." O coração de Ana acelerou. "O que quer dizer com isso?" "Vocês têm minha identificação, meu número de conta. O que falta verificar?" Carlos juntou as mãos. "É apenas uma medida de precaução. Levamos a segurança muito a sério." Essa palavra, segurança, era usada para mascarar o que realmente se queria dizer. Os dedos de Ana se fecharam no borda do balcão. Não se tratava de fraude, nem mesmo de regras comuns do banco. Era algo completamente diferente. Contudo, ela não sairia sem respostas. Mas Carlos ainda não tinha terminado. Ele precisava acrescentar mais uma coisa, e Ana já sentia que a situação estava prestes a piorar. "Não conseguimos verificar a transação", repetiu. Seus olhos alternaram entre Carlos e a atendente, dando-lhes a chance de corrigir o erro, de processar o saque e deixá-la
ir embora, sem mais problemas, mas ninguém se mexeu. Ana exalou devagar e apoiou as palmas das mãos no balcão. Carlos, disse com voz firme, mas tranquila, o que exatamente precisa ser verificado? Carlos manteve as mãos entrelaçadas à frente, com uma expressão totalmente neutra. Senhora Silva, para saques altos em dinheiro, precisamos adotar medidas extras de segurança. Precisamos confirmar alguns detalhes antes de prosseguir. Ana ergueu uma sobrancelha. Quais detalhes exatamente? Carlos hesitou por um instante antes de responder. Apenas uma verificação básica da conta. Poderia me dizer qual foi o valor do seu último depósito? Ana o encarou. Aquilo não era procedimento padrão. Perguntas de segurança eram comuns, mas não desse jeito para um saque com identificação válida. Ela sentia o peso do momento, como se fosse um teste para provar que ela tinha acesso ao próprio dinheiro. Batendo os dedos levemente no balcão, disse: eu não tenho esse número decorado, mas se consultarem minha conta, verão todos os meus depósitos. Carlos deu um sorriso fino. Claro, mas, em nome da segurança, precisamos ter certeza de que o titular da conta pode confirmar certos detalhes. A mandíbula de Ana se apertou. Eu já entreguei minha identificação. Carlos não se abalou. Entendo, mas você ficaria surpresa com a quantidade de documentos fraudulentos que recebemos. Isso acontece mais do que imagina. Com um suspiro, Ana comentou: eu não estou sacando milhões. São apenas $5.000, uma fração do que tenho na conta. Segui o protocolo, acrescentou. Então, me diga, qual é o real problema? A expressão de Carlos permaneceu inalterada. Estamos apenas cumprindo nosso dever, senhora Silva. A paciência de Ana estava no limite. Carlos continuou, com voz medida. Se eu fosse um homem usando um terno bem alinhado, você faria as mesmas perguntas. Suas palavras a atingiram, e por um instante algo passou rapidamente pelo rosto de Carlos, um leve franzir dos olhos, uma mudança na postura. Mas tão rápido quanto surgiu, seu semblante profissional voltou. Não se trata da aparência, disse suavemente, e sim da política do banco. Ana soltou uma risada sem graça. Sério. Carlos inclinou ligeiramente a cabeça, ponderando suas palavras. Que tal tentarmos outro método de verificação? Talvez uma conta de luz ou uma segunda identificação. Ana não pôde deixar de soltar um suspiro de descrença. Você quer que eu apresente uma segunda identificação para o meu próprio banco, onde vocês estão guardando o meu dinheiro? Carlos não reagiu, e Ana balançou a cabeça enquanto batia levemente no balcão com as unhas. Ok, vamos tentar de outro jeito. Acessem minha conta. Carlos hesitou. Vocês têm meu nome, continuou ela, e minha identificação. Se consultarem meu histórico, verão que estou aqui desde o primeiro dia, que participei da abertura desta agência e que provavelmente até aprovei alguns dos manuais de treinamento de vocês. Carlos ficou em silêncio. Inclinando-se um pouco, ela baixou a voz, de forma que sua mensagem ficasse clara. Talvez vocês devessem conferir antes de aprofundar esse erro. Os lábios de Carlos se apertaram. A atendente, que até então observava em silêncio, se mexeu desconfortavelmente por um instante. Ana se perguntou se ele, finalmente, cederia, se voltaria atrás, pediria desculpas e resolveria a situação como deveria ter sido desde o começo. Em vez disso, Carlos soltou um breve suspiro, como se estivesse forçado a tomar uma decisão. Sinto muito, senhora Silva, disse calmamente, mas sem uma verificação adicional, não podemos processar este saque hoje. Uma onda de raiva percorreu Ana, não por vergonha, mas por indignação. Ela sentiu os olhares dos clientes ao redor, olhares sutis que denunciavam a tensão, embora fingissem não notar nada. Ela ouvia a cortesia medida na voz de Carlos, a mesma que deixava claro que ele não estava preocupado com a segurança de verdade. Ele já havia decidido que ela não pertencia ali, e nada do que dissesse mudaria isso. Mas Carlos cometeu um erro grave. Se ele simplesmente tivesse processado a transação, tudo teria terminado naquele instante. Agora, ele estava prestes a se arrepender. Antes que Ana pudesse dizer mais alguma coisa, Carlos fez algo que provocou nela uma nova onda de incredulidade, uma atitude que transformou a frustração em pura irritação.
Ele se agachou sob o balcão, apertou um pequeno botão perto da registradora e chamou a segurança. Um segurança uniformizado, de ombros largos e com a mão próxima ao cinto, saiu de um escritório nos fundos. Seu rosto era difícil de ler, mas Ana sabia exatamente o que aquilo significava. Um gerente que se recusa a atender um pedido de uma cliente já é uma coisa. Chamar a segurança, no entanto, era uma escalada clara, uma declaração que fez o estômago dela se apertar. Forçando-se a manter a calma, Ana exalou, devagar. Ela já havia lidado com homens como Carlos, aqueles que não esperam contestação, que se dedicam a lembrar os outros de seu lugar. Mas ela não iria se deixar intimidar. Com o queixo levemente levantado e encarando-o firmemente, disse: "Você realmente vai agir assim?" Carlos manteve uma expressão cuidadosamente neutra. "Queremos apenas garantir uma experiência tranquila para todos os nossos clientes", respondeu, como se ela fosse a causadora de um tumulto. O segurança deu um passo à frente e, com voz calma, perguntou: "Há algum problema aqui?" Ana se virou para ele, mantendo uma postura relaxada. "Depende. Você está aqui para me ajudar a acessar meu dinheiro ou para me tirar daqui?" O segurança hesitou, olhando para Carlos, que assentiu levemente. Ana deu uma pequena risada e balançou a cabeça. "Então, é isso que vai acontecer." Carlos suspirou, como se estivesse incomodado com a situação. "Senhora Silva, se você voltar com documentos adicionais, teremos prazer em ajudá-la. Mas no momento, não podemos prosseguir", disse. Ana o interrompeu bruscamente. "Sabe o que é irônico? Há 10 minutos vi você atendendo outro cliente, sem nenhuma verificação extra, sem intervenção do gerente ou segurança." A expressão de Carlos se endureceu. Ela se aproximou do balcão, baixou a voz e disse: "Eu me pergunto, o que é diferente em mim?" A tensão na sala aumentou, visivelmente. A atendente desviou o olhar, evitando contato visual, e o segurança relaxou um pouco na postura. No entanto, Carlos permaneceu firme. "Lamento que se sinta assim, senhora Silva", disse com tom monótono, "mas nossas políticas estão aqui por um motivo." Ana o encarou por um longo momento, depois lentamente enfiou a mão na bolsa. Carlos se enrijeceu, e a mão do segurança se moveu um pouco mais perto do cinto. Sem hesitar, Ana tirou o celular e começou a gravar. Alguns clientes olharam, percebendo que algo estava acontecendo. A postura de Carlos mudou enquanto ele dizia: "Senhora Silva, só quero deixar registrado que você está se negando a acessar sua própria conta, mesmo tendo apresentado um documento oficial, enquanto outros clientes não precisam fornecer nada a mais." Sua mandíbula se contraiu ainda mais. Ana direcionou o celular ligeiramente para o segurança e perguntou: "E por que exatamente vocês a chamaram?" O segurança hesitou, olhando para Carlos. Ana não se moveu. Não desviou o olhar, nem permitiu que controlassem a situação. Um silêncio pesado tomou conta do ambiente até que Carlos cometeu seu último erro. Ele estendeu a mão, não para afastar o celular, mas para agarrar o documento de Ana no balcão, como se ainda tivesse a última palavra, como se o banco pertencesse a ele. Mas não pertencia. Era dela. Inclinando o celular para captar seu rosto, o segurança e a tensão no ar, ela disse com a voz mais serena possível: "Carlos, permita-me me apresentar corretamente." Pela primeira vez, uma faísca de insegurança passou pelo rosto de Carlos. Ana pegou o documento dele com determinação, girou-o para mostrar o nome impresso e disse: "Veja, este não é qualquer documento de cliente. Você está olhando para o documento da fundadora e diretora executiva do Banco Silva." Imediatamente, o silêncio na agência se tornou esmagador. A postura do segurança mudou. O rosto da atendente ficou pálido, e até os clientes que fingiam não ouvir ficaram imóveis. Pela primeira vez desde o início de tudo, Carlos perdeu o controle. A garganta dele se moveu enquanto ele engolia, e os lábios se abriram como se quisesse falar, mas não saiu nenhuma palavra. Dando um passo devagar, Ana recuou um pouco e guardou novamente o documento no bolso. "Eu construí este banco do zero", afirmou com firmeza. "Aprovei a abertura desta agência e inclusive autorizei o orçamento de contratação que lhe garantiu este emprego." Os punhos de Carlos se cerraram, e a postura impecável que ele exibia desapareceu.
dando lugar a um pânico puro. Com um sorriso contido, Ana continuou: "E hoje vim como uma cliente comum para ver o que aconteceria." Inclinando levemente a cabeça, acrescentou: "Sabe o que aconteceu, Carlos?" Ele não conseguiu responder. Com a voz um pouco mais baixa, ela disse: "Fui negada, enganada, humilhada e tratada como se não pertencesse aqui." Finalmente, Carlos abriu a boca timidamente. "Senhora Silva." Ele começou, mas Ana ergueu a mão. "Não, você já teve sua chance de falar. Ouça bem. Se eu estivesse aqui com um terno impecável, se eu fosse um homem com a aparência que se espera de uma diretora executiva, essa conversa nem existiria." Os olhos de Carlos procuraram apoio no segurança, que permaneceu em silêncio, e a atendente, que continuava concentrada no computador, parecia querer desaparecer. Ana respirou fundo, pegou o celular novamente e disse: "Carlos, tenho uma pergunta. Prefere que eu envie essa gravação direto para a sede ou resolvo isso agora mesmo?" Carlos ficou visivelmente pálido. Sua boca se abriu e se fechou diversas vezes antes de conseguir dizer: "Senhora Silva, eu realmente sinto muito. Foi apenas um mal-entendido." Ana ergueu uma sobrancelha. "Um mal-entendido?" repetiu, incrédula. Ele assentiu rapidamente. "Sim, claro. Posso processar seu saque imediatamente." Ela deixou as palavras pairarem por um momento antes de soltar uma risada baixa. "Carlos", disse, balançando a cabeça, "você e eu sabemos que já é tarde demais." Seu rosto ficou pálido, pois ele sabia que ela estava certa, e o que aconteceria a seguir dependia dela. Mas uma coisa era certa: o dia dele estava prestes a piorar consideravelmente. A confiança que Carlos demonstrava havia se esvaído por completo. O gerente, que até poucos minutos atrás a tratara com indiferença, agora estava parado, com as mãos firmemente agarradas ao balcão, como se aquilo fosse o único suporte para não desabar. O segurança, que fora chamado para resolver a situação, agora parecia inseguro, com o olhar oscilando entre Carlos e Ana, como se perguntasse em silêncio: "Será que devo continuar aqui?" Ana exalou devagar, batendo os dedos levemente no balcão novamente. "Deixe-me deixar uma coisa bem clara, Carlos", disse ela, com voz firme e medida. "Há apenas alguns minutos, minha identificação não bastou. Meu nome, meu histórico na conta, nada disso foi suficiente. Vocês exigiram mais provas, uma verificação adicional. Mas agora que sabem quem eu sou, isso não importa mais." Ela fez uma pausa. "Observa." O Carlos se contorcendo ligeiramente. Ele engoliu em seco e sua garganta tremeu. "Senhora Silva, lamento sinceramente como as coisas se desenrolaram. Garanto que não foi de propósito." Ana soltou uma risada fria. "Não foi de propósito", repetiu com firmeza. "Você acha que sou boba?" Por um breve instante, os olhos de Carlos se arregalaram, mas ele permaneceu em silêncio. "Você sabia exatamente o que estava fazendo", continuou ela, com voz calma, porém cortante. "Você me olhou. Em sua mente, já decidiu que eu não devia estar aqui. Você colocou todos os obstáculos possíveis para me deixar claro o meu lugar." Carlos negou com a cabeça rapidamente. "Senhora Silva, eu garanto que não foi assim." Ana levantou a mão para interrompê-lo. "Não, eu não quero mais ouvir desculpas ensaiadas. Vamos ser francos. Você não sente verdadeiro arrependimento. Só se arrepende por ter sido pego." A mandíbula de Carlos se contraiu, e os clientes na sala deixaram de fingir que não ouviam. O ambiente ficou carregado, e todos presentes sentiram o peso daquele momento. A atendente, que havia dado início a toda essa situação, ficou paralisada, encarando a tela do computador como se quisesse desaparecer, enquanto Ana se virou para o segurança. "Chamaram você para me escoltar, não é?" O segurança hesitou e depois assentiu vagarosamente. "Sim, senhora, essa era a minha orientação." Ana assentiu e continuou. "Agora que sabem quem eu sou, ainda acham que isso está certo?" O segurança olhou entre Carlos e Ana, sua postura amolecendo um pouco. "Não, senhora, eu estava apenas seguindo ordens." Ana observou por alguns instantes, ciente de como aquelas situações costumavam acontecer.
Carlos tentaria jogar a culpa nos outros, como se tudo fosse uma reação exagerada para encobrir o ocorrido. Mas isso não seria possível. Ela tirou um cartão de visita da bolsa e o deslizou para Carlos, sobre o balcão. Isto é o que vai acontecer. Você ligará para o meu escritório, marcará uma reunião com a sede e explicará em detalhes por que isso aconteceu hoje. Os dedos de Carlos tremiam levemente ao receber o cartão. Claro, Senhora Silva, murmurou. Em seguida, voltou-se para o segurança, e Ana disse, de maneira calma, agradeço por ter intervido hoje, mas aconselho que, no futuro, você seja mais criterioso sobre quando sua presença é realmente necessária. Se um cliente não estiver causando problemas, não é preciso partir direto para a intimidação. O segurança assentiu brevemente. Depois, ela se voltou para a atendente, que ainda fingia não existir. E você, disse ela com voz tranquila, porém firme. Você viu minha identificação, tinha todos os meus dados e mesmo assim decidiu que eu não merecia ser ouvida. A jovem atendente corou, visivelmente. Eu estava apenas seguindo o protocolo, Senhora Silva, gaguejou. Talvez você devesse se perguntar por que o protocolo parece valer só para pessoas como você. A atendente engoliu em seco e desviou o olhar. Ana olhou ao redor da agência uma última vez. Cada cliente assistia. Cada funcionário tinha ouvido o que estava acontecendo. Já não se tratava apenas de um saque. Era algo muito maior. Com a postura ereta, Ana deixou claro seu ponto, mas ainda não havia terminado. Agora, ela estava decidida a garantir que nada assim acontecesse novamente. Afaste-se do balcão. Seus saltos ecoavam no piso polido enquanto ela caminhava em direção à porta. O banco ficou em silêncio. Ninguém se movia, ninguém falava. Carlos permanecia imóvel, com o cartão de visita ainda em mãos. A atendente parecia querer desaparecer, e o segurança, que inicialmente estava pronto para escoltá-la, agora demonstrava insegurança. Os clientes, que haviam parado de fingir indiferença, continuavam atentos a cada movimento. Ao chegar na porta, Ana parou, virou-se lentamente para dar uma última olhada. Ela não era do tipo que deixa as coisas passarem. Construiu aquele banco durante anos para que fosse um lugar onde as pessoas se sentissem seguras, respeitadas e valorizadas. Hoje, ficou claro que regras no papel não significam nada se quem as aplica não acredita nelas. Respirou fundo, varreu o ambiente com o olhar e com uma voz clara, firme e impossível de ignorar, declarou: esta é a última vez que algo assim acontece no meu banco. Suas palavras pesaram sobre todos. Carlos estremeceu. A atendente se contorceu desconfortavelmente e o segurança abaixou o olhar. Eu não vou permitir que clientes sejam tratados de forma diferente por causa de preconceitos, suposições ou simples ignorância. Continuou, sem elevar a voz, mas com determinação. Todos sabem. Haverá mudanças. Afirmou simplesmente. Mudanças reais. Porque se isso pode acontecer comigo, a diretora, imaginem o que pode acontecer com aqueles que não têm poder para se defender. O banco ficou em silêncio. Carlos engoliu seco tentando falar. Senhora Silva, eu garanto que... Mas Ana o interrompeu friamente. Não me garanta, mostre. Imediatamente, a boca dele se fechou. Ana olhou para o celular. A gravação ainda estava ativa. Ela parou a gravação e guardou o aparelho. A central entrará em contato, disse, e Carlos ficou rígido. Talvez seja a hora de você começar a procurar um novo emprego, acrescentou, sem esperar resposta. Com passos decididos, ela se virou e saiu pela porta. A reação foi imediata. No dia seguinte, Ana já havia convocado uma reunião de emergência com a diretoria. Todos os gerentes das agências foram chamados, as políticas de atendimento foram revisadas, e quanto a Carlos, ele já não estava mais por lá. Mas Ana não parou por aí. Implementou treinamentos obrigatórios sobre preconceito em todas as agências, criou um novo sistema de responsabilidade e incentivou os clientes a reportarem qualquer ato de discriminação, não importa o quão sutil fosse. Em poucas semanas, o Banco Silva começou a mudar. Os funcionários passaram a agir com mais consciência e os clientes, especialmente aqueles que antes eram ignorados ou maltratados, notaram a diferença.
Ana jamais esqueceria aquele dia no banco, pois foi a prova de algo que sempre soube. Mudanças reais não vêm de palavras no papel, mas quando alguém se recusa a aceitar o que está estabelecido. E hoje, essa pessoa era ela. Se você já passou por algo parecido ou conhece alguém que passou, não fique calado. Fale, exija e lute pela mudança. Porque a única maneira de melhorar é quando nos recusamos a aceitar menos.